Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do testemunho da minha vida, ou uma parte do testemunho da minha vida. Hoje eu quero homenagear a minha esposa, né, a Simone, pelo fato dela ser uma esposa, companheira, amiga, mas a minha esposa, Simone, tem me ajudado muito nisso. Então eu quero falar do meu testemunho do dízimo hoje, e claro que de maneira resumida, né, até porque eu não tenho tempo para falar de tudo que aconteceu. Mas eu quero pegar pelo menos as partes mais importantes, que eu tenho certeza que vai edificar outras pessoas, que talvez está em cima do muro hoje, não sabe se dá o dízimo ou não dá o dízimo. Então tá, eu fui dizimista fiel 2 vezes. Vou explicar isso, porque 2 vezes. No início da minha conversão, algum tempo depois que eu me converti, eu comecei a ser dizimista. Já tem cerca de 18 anos que eu sou convertido, que eu conheço a palavra. Então eu fui dizimista no início, dizimista fiel mesmo, tá? Chegou um ponto na minha vida que, além de eu ser dizimista ofertante, pois ali mais ou menos por volta de 2008 e 2009, aliás, eu comecei a fazer viagens, trabalhar para fora em 2004. Em 2004 eu comecei a viajar para fora muito, mas muito mesmo. Ficava a semana inteira para fora. E um dos lugares, né, que tinha muito trabalho para mim, que me chamou muito para trabalhar assim, foi lá na cidade de Bragança Paulista. Então eu me mudei para lá em 2009. Em 2009 eu me mudei para Bragança Paulista. Mesmo assim eu ainda continuava viajando, né, levei minha família. Mesmo assim eu não parei com as viagens, né, continuei viajando e trabalhando. Só que nesse tempo eu abri uma empresa, uma construtora, uma mini construtora. Foi bênção na época. E aí as coisas começaram a andar, comecei a crescer. E por conta das viagens, dessa obra, dessa empresa e muitas outras coisas, o dízimo já não ficou uma prioridade na nossa vida. Uma porque às vezes a gente estava num lugar, uma hora ou outra, a gente não sabia onde dava o dízimo. Então a gente preferiu na época ajudar assim, de outras formas, né, que não fosse o dízimo. Ou seja, eu me desviei do dízimo nessa época. Não dei o dízimo. Isso em 2008, 2009, né? Quando chegou em 2012, a mulher que vivia comigo, a minha primeira esposa, falou assim: olha, Márcio, eu não te amo mais, não dá mais pra gente conviver junto, já faz tempo que eu quero falar isso pra você, não tô conseguindo, né, e tal. Segue seu caminho que eu sigo o meu e tal, beleza. E na época até tentei, né, fazer com que ela não fosse embora, mas ela foi, né, não consegui segurar. Acabou o meu casamento naquela época, 2012 para 2013, e eu fiquei sozinho com a empresa, né? Com a construtora, a parte de escritório, burocrático, a parte logística e tudo mais. Eu tava com 5, 6 obras tomando conta. Então foi muito corrido para mim na época. Muito, né? Inclusive os primeiros meses as crianças ficou comigo, os pequenininhos, né? Então foi um negócio assim, loucura para mim. Então nesse período, igreja, as coisas do Senhor ficou um pouco de lado. Nessa época. Mas daí passou uns meses, eu falei, poxa vida, eu preciso, né, me levantar, não posso ficar caído, não posso ficar prostrado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, né, fazer alguma coisa para trazer essa mulher de volta. Minha vida tem que voltar ao normal. Então algo me chamou a buscar mais o Senhor. Buscar mais o Senhor nessa época. Em vez de eu ficar prostrado, eu falei, não, eu vou partir para cima, né, que isso, não posso ficar assim. Então eu decidi buscar o Senhor novamente, inclusive com os dízimos. E eu tenho agendas na minha casa, né, agenda de 2010, agenda de 2012, agenda de 2013, 2014, 2015, 2016, até a agenda de 2018. Aí 2019, 2020 eu não tenho agenda, né? Não tenho mais agenda, é só caderno de anotação. Mas era a agenda que eu anotava as coisas de obras. E eu colocava ali por causa dos dízimos, tinha que ficar anotado ali. Então na agenda de 2013, né? No finalzinho de 2013, 2014 e 2015, os dízimos meu, né, nessa época era de 3 mil, 4 mil dízimo, hein? Você vê o valor que eu estava colocando lá na igreja que eu congregava, lá em Bragança Paulista. O dízimo maior que eu cheguei a dar foi de R$ 4.425, né? Acho que foi em 2014 esse dízimo. R$ 4.425 de dízimo. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Para você entender. 2015, né? De 2013 para 2015 que eu voltei, né? Parti para cima para dar o dízimo. Foi um tempo que, para mim, né? Eu falei assim, não, agora Deus vai restaurar. Deus vai ter que me colocar de pé e tal, né? E isso. E buscando Deus. E nessa época que eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a aprender as coisas das 2 casas, mas não claramente. Eu fui esclarecer a ideia com o irmão Israel, com o irmão Luiz, né? Conheci eles, o canal deles, inclusive. Eu já estava aprendendo sobre as 2 casas e eu estava vendo que estava diferente do que estava ouvindo nas igrejas, né? Falei, poxa, tem um negócio aí, tem um negócio estranho aí, tem um negócio perturbando aí. E na área do dízimo eu busquei muito ao Senhor, né? Assim como na área de línguas, né? Um outro dia eu vou falar do testemunho de línguas também. Então, eu busquei demais o Senhor nessa área, entende? Quando chegou de 2014 para 2015, eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí. Porque eu comecei a perder clientes, né? Na época que eu estava com as obras. Clientes, assim, cliente bom, né? E quem lida com o mercado ou na área de obras, né?
sabe o que eu tô falando, que é perder um cliente bom, né? É muito ruim isso, né? Não consegui dar conta da logística, parte de escritório, né? O pessoal, né, chegou a ter 15 pessoas trabalhando para mim, né, registrados. Então foi um negócio, uma loucura total. Comecei a entrar em decadência, isto é, cair, né, falir. 2016 eu estava com uma dívida de 95 mil reais, mais ou menos, né, e sem cliente. Foi onde eu pensei, falei, poxa, eu preciso parar com isso, né, senão a minha dívida vai aumentar. Então em 2016 eu parei com a empresa, né, eu resolvi parar com a empresa. Falei, não vou mais, né, mexer com isso. Eu estava estudando nessa época. Já tinha tomado a decisão de não mais dar o dízimo, né? Porque o dízimo não estava resolvendo o meu problema, né? O problema estava piorando. Quanto mais dinheiro eu colocava lá, parece que pior era a situação. Não estou fazendo comparação, tá? Mas só depois que eu entendi pela palavra o que era dízimo, né? Que eu vi que não ia resolver mesmo. Eu podia pôr 20 mil reais lá que não ia resolver, né? A questão, né? Uma, porque eu nunca tive habilidade para trabalhar na área administrativa financeira, né? Esse é um primeiro ponto. Por isso que eu falei que no testemunho eu ia citar a minha esposa Simone, né? A mulher de Deus, né? Uma mulher que sabe lidar com essa área financeira muito bem. Foi muito ruim isso para mim, né? Foi muito dinheiro que eu coloquei lá. E isso não resolveu o meu problema. Ou seja, 2016 com uma dívida de 90x lá, 95 mil, 94 mil e pouco, né? Para pagar. Sem cliente para trabalhar, né? Porque quando começa a aparecer a dívida, começa a aparecer protesto, começa a aparecer coisas... as outras lojas não vendem mais para você. E as obras que eu trabalhava eram obras grandes. Para começar a obra eu tinha que colocar material, eu tinha que colocar mercadoria, né, do meu bolso e tal, né? Porque o cliente falava assim, ó, eu quero a obra pronta aí, mas você entrega material, é tudo por sua conta, você recebe quando você terminar. Então você tinha que bancar um dinheiro muito grande para fazer o serviço. E eu não estava mais conseguindo fazer isso. Aí comecei a trabalhar de pedreiro novamente de pedreiro. Aí você começa a trabalhar de pedreiro, né, ganhando aí 100 reais por dia, 120, às vezes 150, né? Para pagar uma dívida de 90 e poucos mil reais, né? Você faz as contas para você ver. Então eu precisei muito buscar o Senhor Deus, né? Para sair dessa dívida, entende? Mas ao mesmo tempo, né? De 2013 para frente, havia um chamado no meu coração, que ardia, né? Para ensinar, para falar da palavra, mas eu olhava e falava assim, poxa, mas com essa vida bagunçada que eu tô, como que eu vou anunciar agora, falar do evangelho, né? Sem mulher, sem família, né? As pessoas não vão receber minha palavra, né? De jeito nenhum. Até porque, né? Se você chegar com a vida como a minha vida estava, né? Diante de um pastor, falar, minha vida tá assim, né? Mas eu tenho muito ensinamento, né? Eu aprendi muito da palavra do Senhor. Eu posso pregar aí na sua igreja? Você não vai pregar nessa igreja, entende? Porque eles não vão permitir, né? Para eles a vida da pessoa tem que estar, entre aspas, perfeita. Você não pode estar endividado, você não pode estar separado da esposa, do marido. Ou seja, seu testemunho, entre aspas, tem que estar perfeito. Para você ser obreiro ou para você anunciar ali em cima do púlpito, dar um testemunho, fazer alguma coisa para o Senhor. Então isso é uma das coisas, né, que me dá repulsa às vezes. Às vezes a gente, né, busca o Senhor responde, né? Ele dá o entendimento, você esclarece a sua vida. E aí quando você pensa que está com a oportunidade, pensa que agora as coisas vão deslanchar, você vai falar com um pastor ou com aquela pessoa que está responsável naquele lugar, ela joga um balde de água fria em você, né? Então isso acontece com muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas com esse testemunho, né? E eu não deixei de seguir o Senhor ou de dar iniciativa, né, para os estudos, entende? Por conta daquela dívida e por causa da minha vida tá bagunçada. Você que está me ouvindo, de repente está em cima do muro, eu não sei se eu dou dízimo, se eu não dou, minha vida tá assim. Mas eu estou entendendo muitas coisas da palavra e eu estou vendo muitas pessoas perecendo. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu não posso por causa da minha vida, isto é, a consciência acusa, né? Então eu quero dizer uma coisa para você, né? Que você deve anunciar em tempo e fora de tempo, né? A palavra manda, né? Ainda que os pastores ou esses homens aí que estão na frente de trabalhos vão tentar te barrar, né? Vão tentar te parar, vão tentar te desanimar. Mas você tem que se afirmar na palavra do Senhor e confiar só nele, né? Porque se você for dar ouvido a homens, eu fui conversar com outras pessoas na época, né? Com relação ao estudo, eu tô com uns estudos bacanas, eu queria passar para frente. O que você pode me aconselhar a fazer isso? Não. Primeiro, estabiliza a sua vida, uma mulher, paga as contas, depois você anuncia. Para você ter nome, para você ter isso, para você ter aquilo. Eu falei, não. Mas se essa minha dívida ficar até o sei lá quando, né? Vamos supor que eu demore 10 anos para pagar minha dívida. Quer dizer que eu vou ficar 10 anos sem ensinar? Sem anunciar a palavra? Ou seja, a palavra está em qual lugar da minha vida? A prioridade na minha vida então é pagar as contas. Porque dívida a gente sempre vai ter. Problemas, seja na área cimental, familiar, no casamento, no trabalho,
Sempre vai ter, porque é o problema, né? É aquele problema que vai te afinar, é aquele problema que vai trazer para você experiência, aquele problema vai te dar inteligência, aquele problema vai te trazer muitos benefícios, né? O Senhor Deus usa isso, né? Para nos moldar. Então a gente tem que colocar o ensino e a palavra em primeiro lugar, nunca desistir. Então depois que eu vim para Mogi Guaçu, isso em 2016, né? 2018 eu vim para Mogi Guaçu e estava dedicado. Falei, não, agora eu vou começar a postar os vídeos, vou gravar e tal, beleza, vou partir para cima. E não estava a fim de me relacionar com ninguém. Não queria me relacionar com ninguém. Eu falei, não, agora eu vou me dedicar à obra, né? Até pensava comigo, se aquela ex-mulher minha quiser voltar um dia no futuro, eu volto, né? Até porque, né, a gente tem que tentar ficar no primeiro casamento, né? Então eu tinha esse pensamento. Mas aí eu estava trabalhando com um colega que falou, tem uma colega minha que trabalha na escola, cara, aquela mulher dá certinho pra você, meu. Eu olho pra ela e já vejo vocês dois juntos. Falei, para, Eduardo, que isso, rapaz? E interessante que ele era amigo dela também, e ele falava de mim pra ela. E ela falava assim, não, eu não quero nem saber, larga a mão disso aí, né? Tô bem sossegada sozinha, deixa eu quieta. E foi cerca aí de uns 5, 6 meses, né? Esse Eduardo nos atormentando, né? Mas eu não conhecia a Simone, e a Simone não me conhecia. Mas ele conhecia nós dois, né? É interessante que o Eduardo foi bênção na nossa vida, nessa área aí. E aí chegou um dia de tanto ele perturbar ela, falou assim, ah, dá meu telefone pra ele então. E aí ele deu o telefone pra mim, mesmo assim demorou acho que umas 2 semanas pra mim chamar ela pra conversar. E quando eu chamei ela no WhatsApp pra conversar, né? A primeira coisa que a gente identificou, ela falou assim, ué, você faz aniversário junto comigo? É sério isso? Eu falei, por quê? Qual é o problema? Não, nenhum. E depois a gente começou a discutir sobre a palavra do Senhor, né? Foi cerca aí de um mês e pouco, só discutindo Bíblia, né? E aí, um certo dia a gente falou, vamos conversar pessoalmente? Vamos. Desse dia em diante a gente falou assim, não passou um mês, a gente falou, vamos casar? Vamos. E aí a gente se casou e estamos juntos até hoje, né? Então, quando eu me casei com ela, né, com a Simone, a mulher que eu estou hoje, eu já tinha pagado uma boa parte dessa dívida, né? Uma boa parte dessa dívida. Uma boa parte mesmo. Né? Não sei como. Deus fez milagres ali que eu não... Até hoje eu não sei como falar para vocês, né? Porque de 2015, 2016, que eu estava com a dívida de 90 e poucos mil reais, né? Trabalhando como pedreiro. Tinha época que eu ficava sem trabalho, né? Sem serviço. Quando você perde cliente e começa de novo de uma outra maneira, até você reconquistar cliente e entrar no mercado de novo, demora um certo tempo. Eu sei que Deus foi trabalhando. Eu sei que quando eu casei com a Simone, eu acho que eu estava devendo ali cerca de acho que uns 20 mil reais, vai estourar. Mas agora faz 1 ano e pouquinho que a gente está junto, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus falta aí, eu acho que 3%, no máximo 5% dessa dívida a ser sanada. Se for muito, é 5% daquele valor de 95 mil reais, né? Que eu devo hoje. E a gente estamos conseguindo pagar, né? Ou seja, a Simone entrou como um anjo para me ajudar, entende? Para me ajudar e outra, para me dar o apoio que eu preciso, né? Por isso que eu disse que hoje eu não ia indicar nenhum canal, né? Eu ia dedicar esse testemunho porque ela fez parte disso, né? Ela está fazendo parte disso. Teve outras coisas que aconteceram nesse meio tempo que não dá para me falar agora, porque uma que o tempo já está vencendo e outra que eu precisaria de mais tempo mesmo, né? E vai entrar em outras áreas também que não é o X da questão. O foco é o dízimo, né? Como eu fui, né, dizimista 2 vezes e não deu certo, e hoje eu prego contra o dízimo, não porque aquilo não deu certo, mas sim por causa do que está escrito na palavra e porque o que a palavra diz a respeito do dízimo, tá certo? Eu estou com um estudo aí sobre dízimo, parado, vamos dizer assim, ele já está pronto, na verdade, aqui no meu coração, né? Eu tenho 4, na verdade tem vários, né? Várias passagens nos evangelhos que falam do dízimo, né? Mas eu tenho 4 delas selecionadas aqui no coração, né? E eu vou falar desses dízimos, né? No momento em que Deus preparar, e que eu estou aguardando, né? Deus vai preparar o momento. E vai ser bênção, né? Para falar dos dízimos. E eu quero dizer para você, né? O objetivo e o intuito desse estudo, né? Foi para homenagear a esposa, mas também para te abençoar. Que se você estiver em cima do muro, na área do dízimo, dou ou não dou, faço ou não faço, é bíblico ou não é, né? Eu estou dizendo para você que eu passei por 2 vezes, né? E as 2 vezes não foi
trouxe-me resultado, né, na minha vida, entende? O resultado, na verdade, é quando você aplica a palavra, né? Você coloca a palavra em primeiro lugar. Porque aí sim você vai ter um entendimento de que ao obedecer a palavra, né? Se você obedecer a palavra, você vai estar dando dízimo, né? Essa é a verdade, né? Quando você começar a obedecer a palavra escrita, não falada por homens, né? E começar a obedecer a palavra escrita, né? Você vai começar a dar o dízimo consequentemente. Isso não tem como ser mais bíblico do que isso, né? Nem vou te dar endereços, né? Se você começar a obedecer a palavra escrita, é você e Deus, né? Você lê, mas eu não entendo. Entende? Pede direção para o Espírito Santo que ele vai falar, eu tenho certeza. Não tenha dúvida, né? A não ser que você não leia, que você não gosta de estudar, né? Mas se você é uma pessoa que pelo menos de vez em quando lê, um pouquinho antes de ler, faça uma oraçãozinha, né? Não precisa ser aquela oração, entende? Aquela oratória. Peça ao Espírito Santo para te conduzir na leitura, para ele se revelar a você como verdade, entende? Lá em João capítulo 14, não lembro aqui o versículo, né? Que Jesus disse, aquele que me amar e aquele que se propor em obedecer os meus ensinamentos e os meus mandamentos, eu também o amarei. E meu Pai, junto comigo, amaremos. E eu e meu Pai iremos até esta pessoa e faremos nela morada, né? Tá perto deste verso, né? Que ele vai dizer assim, né? Aquele que me amar e me obedecer e seguir meus mandamentos, né? Eu me manifestarei a ele, entende? Eu me revelarei a ele, entende? Então Jesus vai se revelar a você na palavra escrita, entende? Não fique esperando Deus levantar profeta ou profetada, profetiza, para Deus falar com você. Vai para dentro da palavra, da leitura, peça a direção do Espírito Santo e a palavra vai se manifestar a você. Palavra escrita. Não tem coisa mais fantástica do que isso. Assim tem sido as minhas experiências. Então eu não preciso de profetada, ou de profetisa, ou de profeta para direcionar minha vida, meu ministério, as coisas que eu vou fazer. Eu sou guiado pela palavra escrita. Faça o mesmo que você vai ser bem sucedido. Tá certo, querido? Que Deus te abençoe. Fique na bênção, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.